Oi meninos, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora que vocês vão ver. Meninas, eu vim conversar com vocês um pouquinho, que a semana foi muito confusa, mas eu ainda estou aprendendo. Bom, primeiro, como no último vídeo eu falei que eu ia viajar, eu viajei, até levei uns multicolos para fazer florzinha, mas não consegui. Eu consegui fazer a base de um tapetinho só e mais nada. Por isso que eu nem vim postando. Porque daí eu consegui fazer só na ida dentro do carro, porque daí eu tava de passageiro. E depois não consegui mais. E daí a semana aqui, como pra variar, né? Eu venho enrolando. Pra tá conseguindo pôr um vídeo. Mas a semana foi bem tranquila e eu estipulei metas para mim. E graças a Deus, estou bem feliz que eu estou acabando de concluir com elas. Eu coloquei uma meta, até marquei ali, de 2 jogos de cozinha e 3 de banheiro. E daí eu terminei aquele hexágono, né? E daí preciso montar ele. Então daí eu quero ver se até sábado eu já consigo tá montando ele e terminando com esses jogos. Mas assim, eu tenho entrado no ateliê 9 horas da manhã, hoje saí à 1 da tarde, aí eu almocei, era 1h30 quando eu acabei de almoçar. Daí eu falei, eu preciso deitar um pouco, porque eu tô muito cansada. E daí voltei às 2h30 e tô aqui, né? Mas aí, sabe, o tapete que a gente pega a primeira vez pra fazer, né? Tem que estar vendo vídeo aula. Então, eu tô tentando. Porque, inclusive, a minha pronta entrega aqui, eu tenho base de 2 tapetes e de jogo de banheiro, o hexágono tá pronto e 2 jogos de cozinha com 2 tapetes, né? Tô fazendo média de 1,20 m cada passadeira. Então assim, hoje, quinta-feira, eu acho que eu até rendi bastante. E são todos retangular. Então eu tô vendo aula, né? Pra me ver como é que funciona, aumentando. Então tudo isso demanda tempo, né? Segunda e terça, meu marido também estava em casa. Então assim, terça tem que levar ele pra empresa, daí até você voltar. Então, bem meio-dia é perdido, né? Mas ontem eu fui até às 10 da noite, mas hoje eu acho que eu não vou aguentar não. Eu tô fazendo esse tapete aqui. Eu vou ver se eu concluo o bico dele, porque agora já são 4h30. E eu preciso, daqui a pouco, 5h30, eu tenho que pegar a minha filha no serviço. Então daí eu já paro, né? Daí a hora que eu voltar já vai ser umas 6 e pouquinho, porque eu tenho que passar no mercado. Quero ver se eu faço uma sopa, porque aqui em Curitiba tá um frio, meu Deus do céu. E então acredito que umas 6h30, daí até eu fazer a janta, né? Quero ver se eu já tomo um banho também. Mas eu não sei se eu vou conseguir hoje dar seguimento. Eu acredito que eu vou tomar um remedinho e vou pra cama. Que além de muito frio, eu tô cansada. As costas dói muito de ficar aqui, né? As minhas mãos tá doendo. Mas assim, eu acredito que se eu deitar um pouco e descansar, 1 hora, 1h30, eu já levanto com a corda toda. Daí hoje eu vou, sabe Deus até que hora, né? Mas só pra avisar vocês. E daí eu quero vir falar. Eu vou, ó, esse aqui que eu tô fazendo é o retangular. Eu peguei a aula da Alessandra.
que foi o que eu mais me identifiquei, né? Também achei que tá ficando bem bonito. Eu nunca tinha feito assim, ele no retangular, né? Os jogos de banheiro também. Então daí tá faltando todo o bico dele, tá vendo? Eu tô nas argolas, tá faltando todo o bico. E os dois tapetes ainda, né? Então por isso que eu tô falando, que eu acho que eu não vou aguentar. Agora não vou dar seguimento. Porque a hora que a gente cansa, né? Não adianta a gente querer seguir. E daí eu quero ver, eu vou ver se eu termino esses três. Conforme eu for terminando, desculpa balançar vocês. Conforme eu for terminando aqui, eu venho mostrando as peças. Ou coloco um shotzinho de manhã, vou começar essa peça. E para ver se eu vou terminando. Eu comprei mais 3 barbantes. Só que não deu tempo também de mostrar pra vocês. Inclusive eu já abri, que é o que eu tô usando aqui. Eu tinha só um restinho de cinza e esse amarelo ouro. Daí eu comprei o amarelo bebê, o cinza, que tinha só um restinho para dar segmento nessa peça, e o terra, que eu achei muito bonito também. Tô com uma ideia de um jogo aqui, aquele de coração, eu acredito que vai ficar muito bonito. Então daí eu vou fazer um daquele, mas isso é projeto para semana que vem. E daí eu vou ver se eu coloco as pronta entrega para venda. Daí eu venho falando com vocês, porque eu tô com bastante pronta entrega aqui. Eu vou ter feira no começo do mês, mas a gente sabe que a gente não vive de vento, né? E como eu quero dar procedimento nas minhas coisas, então eu preciso, eu tá vendendo e fazendo capital. Eu acredito que eu vou pôr preço de atacado, porque eu pago o quilo do barbante aqui R$ 26, então eu acredito que vai me dar assim para estar me colocando a preço de atacado, né? Ou um varejo assim razoável. Eu vou dar uma estudada certinho aqui, daí venho soltando no canal e conversando com vocês. Eu comprei multicolor também. Comprei o folha de louro. Comprei o folha de louro e ainda comprei da Barroco. Comprei... Esse aqui eu não faço ideia. É da Milano, é o Floresta. Da Milano. Só tinha ele. Daí esse aqui eu não achei a cor dele nunca na vida. É 9185 da Barroco, ó. Também achei bem bonito. Acredito que vai dar um jogo legal. E comprei o girassol da Barroco. Todos 200 metros, né? 226. Eu paguei R$16,90 aqui. Só que daí eu cheguei em casa e falei, eu não tenho tanto multicolor, não sei o que. Fui tirar o que eu tinha, ó. Tem meio rolo ainda. Então daí deixei esse fechado, que eu vou lá no Rafa pra pedir pra ele trocar pra mim. Que daí eu dou uma variada e tem mais cores, né? Mas daí eu tenho, ó. Eu tenho um pouco desse. Eu tenho um pouco desse. Tenho esse amarelinho, que inclusive eu já fiz o terceiro jogo de banheiro da semana, né? Aí tem esse aqui. Tenho esse. Tenho esse laranja. Nossa, esse laranja aqui é muito antigo. E tenho esse sereia aqui. Então eu tenho bastante cor ainda que dá pra mim dar segmento aqui nos meus trabalhos, né? Então eu acredito que multicolor não vou estar comprando mais não. A não ser os verdes, né? O Floresta, o Louro. Esses aí a gente precisa ter, né? E então daí eu vou vendo o que eu faço aqui, que pra semana que vem eu quero já programar outra coisa.
Mas eu tô com bastante costura também, inclusive eu tava vendo ali na tábua, muito conserto, muito pano de prato, bate-mão para fazer. Então eu vou ver como é que eu me programo. Mas assim, em questão do crochê, coloquei metas para mim e graças a Deus essa semana estou conseguindo cumprir, porque eu falo, se eu for vender, a mesa tá balançando. Se eu for vender no preço normal, eu já fiz uns R$ 730 de pronta entrega, sem contar o hexágono, né? Então eu acredito que foi uma semana bem sucedida. Assim, para mim sozinha, porque do jeito que eu tava, não coloco metas, não coloco horário, não coloco, né? Eu vou do jeito que dá. E se eu fizesse um jogo de banheiro era muito. E agora não, agora eu quero mais, eu sei a minha capacidade, eu sei até onde eu posso ir. Claro, né, que como eu tô falando, vai chegar uma hora que a gente vai cansar, o corpo cansa. Então a gente precisa aprender a respeitar também, né, o nosso corpo. Então, eu tô indo, me esforçando bastante, tô conseguindo, né, o meu estoque de barbante. Quero ver se eu mudo tudo isso aqui, ó, de cima, porque são sobrinhas. E daí eu tô com a ideia das sobras, mas não tenho nada formado ainda. Eu tava vendo o cone ali, que tem cone que tem 100, 150 gramas, então dá pra mim estar fazendo alguma coisa, né? E daí eu quero passar os cones fechados pra cá. Porque aqui embaixo é só Anne, Cleia, Camila, né, na cestinha. E do lado de lá é lã. Que como eu tenho a máquina também de tricô, eu trabalho com a lã, né? Mas daí eu vou vendo aí essa organização, como é que eu vou fazendo. Porque daí agora, em questão do estoque também, eu peguei o CIS eu acredito que eu vou concluir esse jogo aqui e vai acabar. Ou se sobrar é muito pouco. Mas o amarelo ouro, ó, ainda falta fazer os picô, né, em 3 tapetes com ele. Então, eu acredito também, e eu vou pôr ele como aberto, sobra, né? E acabei a próxima compra, eu já vou comprar o outro cinza e outro amarelo ouro, que é para deixando fechado e assim eu ter sempre no estoque, né? Então assim, tô gostando bastante de trabalhar dessa forma, está dando certo e eu fico feliz de saber que eu posso mais, né? Que a gente coloca limites e eu consigo sim. Então eu tô bem feliz e venho mostrando para vocês. Quero ver se eu conseguir finalizar ele amanhã, eu volto e mostro para vocês ele finalizado. E daí os próximos que eu for fazendo também eu vou passando, eu venho atualizando vocês, tá bom? Agradeço vocês por ter me dando audiência, né? Tá me ouvindo. Se eu consigo, vocês conseguem. Sou eu me desafiando, mas mostrando para vocês também que a gente consegue, que se a gente quiser ir longe, a gente vai. E é o que eu costumo dizer, eu quero, agora eu quero, né? Porque eu deixei muita coisa para trás. Por quê? Porque eu sou mãe, eu sou esposa, né? Eu tive 4 filhas, então eu sempre tive que trabalhar para estar ajudando em casa. A hora que eu parei de trabalhar, veio as doenças, né? Cuidava da minha neta e sempre me dediquei muito, tanto aos filhos quanto ao marido, como a minha neta. Só que eu não achava tempo para mim. É sempre para os outros. Eu podia estar trabalhando aqui, se minha neta falasse, vem me buscar, eu pegava o carro, eu vou buscar. Se ela quer ficar aqui comigo, ela fica aqui comigo, e daí eu já não faço mais nada, eu vou sentar na sala, eu vou brincar com ela, eu vou dar atenção para ela. Então, não vou dizer que isso não vai acontecer, claro que vai. Mas é no meu tempo. É no meu tempo. Hoje eu não largo mais mão do meu trabalho, que como eu disse, eu tenho contas, né? E eu quero crescer.
Eu descobri que eu gosto muito de viajar, então eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter matéria-prima, eu preciso, né, ter peças para levar para feira, que é justamente por gostar de viajar, né, de gostar de estar em contato com o mundo, porque esse negócio da gente ficar dentro de casa, fazendo crochê, cuidando de casa, filho, marido, nossa, isso é estressante. É prazeroso, mas é estressante. Que agora mesmo no final eu falava pro meu marido, eu acho que eu sou o sofá da casa. Porque eu só saio de casa para ir no mercado, né? Então, assim, a gente precisa ver o que a gente quer da vida, o, o que faz bem pra gente dar. Tomar atitude e ir pra frente. Porque a gente não pode estar vivendo a vida dos outros, né? E eu tive 2 crises de ansiedade muito forte, né? De depressão, então eu não quero isso, eu não quero isso. Então eu preciso trabalhar, eu preciso sair, eu preciso viver. E outra hora eu venho contando para vocês um pouquinho disso. Que não foi fácil, não é fácil a gente lutar todos os dias, mas se a gente quer, a gente consegue sim. A gente consegue. Eu tiro por mim aqui, ó. Ainda agora meu marido veio porque ele é caminhoneiro. Ele veio e eu fui conversar com ele porque eu tava com a ideia de ficar lá em Itapoá. Como ele viaja, né? Eu achei que ele não ia se incomodar, mas ele se incomodou. Então, não é de se incomodar, né? De não querer que eu vá, alguma coisa assim. Ele disse que pra praia ele não vai. E o que eu precisar, que ele me ajuda. Na medida do possível, ele vai me ajudando, né? Que inclusive eu falei pra ele, eu queria trocar a minha máquina, porque eu tenho uma máquina doméstica e eu queria uma industrial, uma reta. E daí ele falou pra mim que ele vai dar um jeito no começo do mês, ele vai me dar a máquina, porque assim, eu tendo outros serviços para fazer, fora o crochê, assim como eu tenho, eu me ocupo mais, eu ganho um pouquinho mais, e assim, eu acredito que daqui a pouco eu já me mantenho sozinho. Até agora eu fui sozinha. Eu vou dizer que o mês passado que ele me deu dinheiro para me comprar uns barbantes. Porque senão eu junto latinha, ele pega na estrada, ele traz para mim, eu vou juntando no quintal lá na frente, que eu tenho uma garagem, eu vou juntando dentro dos sacos, armazenando, e uma hora eu vou lá e eu vendo, me dá 150, 200 reais, e eu sempre caminhei. Se não, desculpa de novo. Senão eu vou vendendo as minhas peças e... Só que daí eu ia largando, eu gastava dinheiro, né? E agora não, agora eu vou investir em mim, nas minhas coisas, que é pra mim me ocupar. Eu não posso ficar parada. Então daí em outro vídeo eu venho explicando pra vocês certinho como é que foi a minha depressão, a ansiedade. E daí eu venho contando todas as novidades pra vocês, tá bom? Eu agradeço vocês por estar me assistindo. Quem puder se inscrever aí, me dá uma força, e eu fico eternamente grata. Que Deus abençoe, que multiplique na vida de vocês. E como eu disse, eu vou continuar tentando, tá bom? Beijos, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.